Exatamente o que você viu aí no título do vídeo. Desinformação gera confusão. Isso é muito sério, principalmente quando nós tratamos de sobrevivência. Não se incomodem com os latidos aí, meu cachorro deve ter encontrado algum animal no mato. Mas eu gostaria de fazer uma séria reflexão junto com você neste vídeo. Então vamos lá? Eu sou o Leopoldo e você está no canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Bem, o propósito deste vídeo, dessa reflexão, é nós tratarmos de um assunto muito sério. Quando se trata do assunto sobrevivência, ou sobrevivencialismo, ou aventura, ao ar livre, seja dentro dessa temática, bushcraft, a maioria das coisas vai envolver a sobrevivência, vai envolver situações de sobrevivência. E por isso existem normas, existem protocolos, existem nomenclaturas, existe toda uma forma de se transmitir a informação. E quando você se propõe a isso, a compartilhar conhecimento, a trazer informações, isso tem que ser feito de uma forma muito séria. Você não pode simplesmente dar uma googleada ali a respeito do assunto que você quer falar, dar uma pincelada e trazer isso como se fosse informação. Principalmente quando envolve caso de segurança, de sobrevivência, esses tipos de assunto. Dentro de sobrevivência não há espaço para conteúdo raso. Também não há espaço para ego inflado e também não há espaço para arrogância. Na verdade, é uma troca de conhecimento muito séria que deve acontecer nesse meio, com informações bem fundamentadas da forma correta. Mas por que eu, Leopoldo, estou falando isso? Bem, gerou uma certa confusão aí nos grupos que eu faço parte a respeito de algumas informações. Por isso eu produzi 2 vídeos para o canal para ajudar nisso. E era a respeito de segurança, a respeito de você fazer fogueira. Tem lugares que não pode se fazer fogueira por causa do risco de incêndios. Outros lugares, por segurança também, às vezes você está numa área próxima à cidade, as pessoas mal intencionadas veem sua fogueira de longe e vão até o local que você está acampando. Enfim, existe uma série de agravantes relacionados à fogueira. Então entrou nesse assunto e eu resolvi colocar no canal 2 vídeos. Primeiramente eu falei a respeito do buraco de fogo da cota, que é uma das formas seguras de se fazer fogo. E depois eu observei que erroneamente, contrariando totalmente a nomenclatura, as normas de tipos de fogo, tipos de fogueira, esse tipo de fogo, o buraco de fogo da cota, ele foi apresentado aqui no Brasil como se fosse fogo de trincheira. Se você pegar qualquer manual de escotismo, qualquer manual de sobrevivência, você vai perceber a diferença entre fogo de trincheira e fogo da cota. Eu fiz 2 vídeos no canal justamente para fazer essa diferenciação e para apresentar esses 2 tipos de fogueira que são formas de fogo seguras. Por que elas são seguras? Primeiro, porque ela não aparece, você não consegue visualizar essa fogueira de longe porque ela fica abaixo do solo, esses 2 tipos de fogueira. Segundo, não existe risco de acontecer um incêndio, porque o fogo é totalmente controlado. Então ela é uma fogueira segura em questão de acidentes com incêndios e ela é segura em questão de serem 2 tipos de fogueira furtivas, fogueiras que não aparecem. Pois bem, eu produzi esses 2 vídeos, coloquei lá no canal e ainda existiam várias pessoas insistindo, não, mas é o fogo. O que eu recomendei? A mesma coisa que eu vou recomendar para você que está assistindo esse vídeo agora. Os 2 vídeos estão com os links aqui embaixo. Assista os 2 vídeos e perceba as inúmeras diferenças que existem entre esses 2 tipos de fogueira. Apesar de elas cumprirem o mesmo propósito, que é ser um tipo de fogueira segura, elas são totalmente diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui os 2 tipos de fogueira. Elas ainda estão na mata, na minha base de acampamento, onde eu gravei os vídeos, para que vocês vejam de uma maneira bem simples a diferença entre as 2, para que não haja essa confusão. Porque como eu afirmei no título do vídeo e afirmo agora novamente, desinformação gera confusão. Então vamos lá dar uma olhada nessas fogueiras? Muito bom. Esse aqui é o buraco de fogo da cota, que eu mostrei no vídeo. E esse que eu vou mostrar para você aqui é o fogo de trincheira. Como eu falei, é bem diferente um do outro. Esse tipo de fogo aqui é uma vala. E lá são 2 buracos interligados subterraneamente. São 2 coisas bem diferentes. Bem,
Talvez você possa até dizer, nossa Leopoldo, que exagero, é só um nome. Não, não é só um nome, é um termo técnico, é bem diferente. Quando se envolve sobrevivência, a coisa fica mais séria ainda. Quando você se propõe a levar informação para as pessoas, você precisa fazer isso da forma correta. Para quem tem experiência com sobrevivência, para quem tem experiência com atividades mateiras, para quem realmente tem vivência com isso, esse tipo de desinformação que acontece é simplesmente motivo para piada. O problema é que existem muitas pessoas leigas que não têm conhecimento desse tipo de informação e que estão ávidas por aprender e acabam se deparando com esse tipo de desinformação. E por se tratar de sobrevivência, desinformação pode colocar vidas em risco. Isso é muito sério. Eu não estou com mimimi por causa de um simples nome de fogueira. Eu estou tratando de fazer uma reflexão séria a respeito disso. Existem normas, protocolos, nomenclaturas para que você leve a informação para as pessoas da forma correta. E quando você simplesmente passa por cima de tudo isso para você gerar conteúdo a nível de entretenimento, eu acho que entretenimento para sobrevivência, a televisão já se encarrega de fazer isso. E muitas vezes coloca pessoas em risco. Agora, quem se propõe a fazer conteúdo deveria fazê-lo de uma forma mais profissional. Então, mais uma vez, eu queria recomendar, se você quer realmente saber com detalhes as diferenças entre esses dois tipos de fogueira, o link dos dois vídeos vão estar aqui abaixo, na descrição. E agora, aproveitando a ocasião, eu vou preparar ali no fogo de trincheira verdadeiro aquele meu prato preferido, ovos com bacon. Olha só, minha frigideira, ela é mais estreita que isso aqui, então nós usamos isso aqui, ó, como grelha. Você pode usar um galho verde, eu estou usando 2 vergalhões de construção. Eu queria só fazer uma observação. Quando uma pessoa que ela não tem experiência, que ela não tem vivência, ela vai dar alguma instrução, você percebe nos pormenores, como por exemplo o fogo de trincheira e o buraco de fogo da cota, que são fogueiras furtivas e seguras, como eu já mencionei. Quando você cava ambos buracos para fazer tanto um tipo de fogueira quanto o outro, você utiliza a terra que você retirou dali para fazer esse contorno, que nós chamamos de barreira de fogo, para reforçar a segurança em caso de acidente e também para ajudar na questão da furtividade. Mesmo sendo um fogo enterrado, um fogo abaixo da terra, a chama ela fica acima da terra. E esse tipo de barreira vai ajudar a ocultar ainda mais a sua fogueira. Então essa terra aqui você não retira ela do lado, você deixa ela próxima. Mesmo porque a hora que você for extinguir o seu fogo, a hora que você terminar sua atividade, você simplesmente arrasta essa terra aqui e cobre a fogueira. Esse tipo de pormenores ajuda você a diferenciar quando a pessoa ela tem experiência, ela sabe o que ela está falando, ou quando ela simplesmente está tentando te entreter. Então vamos lá para o fogo? Olha só, eu queria aproveitar e dar uma dica para vocês. Tem alguns casulos de lagartas, algumas espécies de lagartas que elas dão um casulo que produz isso aqui, ó. É um tipo de lã, um tipo de seda, um tipo de algodão, mas se você souber identificar, isso aqui dá uma excelente isca de fogo. Mais uma dica: se você vê alguém usando o fio da faca para riscar uma pederneira, você pode ter certeza que essa pessoa não tem um mínimo de noção do que ela está fazendo. Você risca a pederneira com o dorso da faca. Se você risca com o fio da sua faca um material que quando entra em atrito ele gera fagulhas que chegam a 3.000 graus, realmente você não tem a mínima noção do que você está fazendo. Se você observar aqui no dorso da minha faca, mesmo sendo o dorso e usando a quina para riscar, ela está toda machucada. Se você fizer isso aqui, vai prejudicar o seu fio. Isso é uma coisa bem óbvia.
Uma outra coisa que precisa ser observada é que tanto no fogo de trincheira quanto no buraco de fogo da cota, a posição do buraco de suspiro no buraco de fogo da cota, quanto a posição linear da parte mais rasa do fogo de trincheira, tem que ser na direção em que o vento aponta. Mas esses detalhes você pode ver em ambos os vídeos. Uma coisa necessária de ser observado também é a questão da higiene. Muito cuidado a forma com que você prepara os seus alimentos, porque numa situação de sobrevivência, se você ficar doente, meu amigo, a coisa fica feia. Então, lavar as mãozinhas, lavar a faca e tudo mais para você mexer com a alimentação é muito importante. Bom demais. Então é isso. Se você está à procura de informações sobre sobrevivência, sobrevivencialismo, atividades ao ar livre, bushcraft, tome muito cuidado com a fonte onde você está buscando essas informações. O entretenimento relacionado à sobrevivência, a televisão já se encarregou de trazer. Agora, se você se coloca numa situação de sobrevivência e você só tem como fonte de informações a respeito entretenimento, você tentar usar o entretenimento para resolver sua situação, você pode estar colocando sua vida em risco. Eu espero que eu tenha sido claro nessa reflexão. Eu espero que isso sirva de reflexão para você que você tome cuidado com a desinformação, porque a desinformação gera confusão e em sobrevivência não há espaço para confusão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o seu like para que eu saiba e possa produzir mais conteúdos assim para você. Se você achou essas informações importantes, compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.